né? Tá podendo aprofundar um pouco os conhecimentos dentro desse campo, né? Como eu já falei, a gente está na terceira edição, começando agora. Eu gostaria de explicar também como é que vai funcionar essa edição, já que ela vai ser um pouquinho diferente do usual. Antes nós tínhamos reuniões quinzenais, né? E aí a gente só se reunia a cada 15 dias. Dessa vez nós teremos reuniões aqui pelo Meet, né, a cada 15 dias, mas numa próxima semana essa mesma reunião será postada no YouTube, onde ela ficará disponível para ser acessada, né? Então, assim, para quem vai assistir, nós teremos meio que encontros semanais, digamos assim. Em uma semana nós teremos um encontro aqui no Meet, em outra semana nós estaremos disponibilizando a live no YouTube. Então, para quem teve alguma dúvida, para quem quer rever, para quem quer mostrar para alguém, né, para quem quer utilizar como objeto de estudo, né, professor? Já que muitas discussões aqui podem ser utilizadas para isso. Então, assim, fiquem à vontade, nossas lives estarão disponibilizadas no YouTube. Nós temos uma página no Instagram, fiquem à vontade também para seguir, porque nós fazemos atualizações por lá. O arroba é pepem.ern, né, vocês podem achar. Daqui a pouco eu vou colocar ele aqui no nosso Google Meet para ficar disponibilizado para vocês. E, sem mais delongas, eu queria passar a fala para o professor, para que a gente possa, né, dar início a essa nossa reunião, para que a gente fique cada vez mais próximo nesse nosso curso que vai se iniciar agora e que possa ser muito proveitoso para todos. Obrigado. Muito obrigado, Diogo. Excelente apresentação, meus parabéns. Um excelente bolsista que nós temos, muito comprometido, muito inteligente. Bom, quero dar as boas-vindas, né, meu boa tarde, e as boas-vindas a todas e a todos. Dizer que é um prazer estar com vocês aqui, né? E antes da minha fala, propriamente dita, eu queria passar a palavra para os nossos diretor e chefe do departamento, respectivamente. Nosso querido diretor Marcílio Lino Falcão, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, a FIC, e depois para o nosso querido companheiro Ramos Neves, que é o coordenador, o chefe do Departamento de Filosofia, o DFI. Então, por favor, Marcílio, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Bosco, todos presentes. Eu estou numa situação aqui muito difícil, porque eu estou no meio de uma defesa de dissertação. Quando eu disse a Bosco que ia participar, eu nem lembrava que ia dissertar. Ainda bem que eu tinha lido o antecedente da dissertação. É o seguinte, eu fico muito feliz e quero parabenizar todos os presentes, parabenizar o professor Bosco, ao Departamento de Filosofia, né, por estar nessa terceira versão do projeto de estudos e práticas marxistas, em um momento em que nós precisamos discutir intensamente, profundamente, as questões que mais mexem com a nossa sociedade. Ter um projeto desse dentro da nossa faculdade é de uma grandeza assim, enorme, sabe, Bosco? Porque, enquanto muita gente diz que as grandes narrativas estão findadas ao fracasso, um projeto desse diz que não, né? Um projeto desse diz que existe, sim, ainda uma importância gigantesca da discussão e da análise marxiana para se entender a sociedade, para se entender o caminhar do homem ao longo do tempo, né? Então, principalmente quando se trata dos trabalhadores, da classe operária e de outros grupos que vão se constituindo ao longo do processo histórico. Então, é muito importante saber que nessa sala nós temos 58 pessoas, a maioria, 59 agora, a maioria estudantes, mostra o tamanho do projeto, mostra a dimensão da reflexão e, acima de tudo, mostra o compromisso que se tem com um mundo melhor, um mundo profundamente marcado pela ideia de análise, né? O mundo que eu falo é esse nosso mundo, profundamente marcado pela ideia de análise. Então, eu faço votos de que todas as discussões tragam sempre questões pertinentes ao nosso tempo, sem esquecer da leitura histórica que se faz. E digo mais para vocês, convidem outras pessoas, né, a participar do projeto e sintam-se, no momento que vocês quiserem, Bosco, fazer o evento no auditório da faculdade, podem contar conosco, com toda a nossa estrutura, certo? Obrigado. E
Muito obrigado a todos e obrigado pelo convite. Um abraço a vocês. E tenho que sair porque agora vai chegar a hora da minha fala. Um abraço. Tá, obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Professor Ramos Neves. Boa tarde a todos e todas, todos aqui presentes, na abertura de mais uma série, né, Bosco, de um grande curso, né? Esse projeto PEPEM é um projeto realmente que está marcando época no nosso departamento, né, assim, que conta aí com a excelente coordenação do professor Bosco Brito. Isso só faz engrandecer cada vez mais a qualidade do nosso departamento e da nossa faculdade também, e da nossa universidade. Basta ver que é um projeto que exige do professor ir além da obrigação que ele tem contratual com a UERN, né, porque ele tem uma carga horária hoje que praticamente é quase 60 horas e às vezes extrapola, mas ele não abre mão desse projeto, porque é um projeto que é de formação. Ele consegue levar a formação qualificada para o mais distante local do Brasil. Veja que tem pessoas aqui de outros estados, né, de outras cidades do Rio Grande do Norte, de outros estados do Brasil afora. Então, só mostra a grandiosidade desse projeto, a iniciativa louvável do professor Bosco, que é um homem realmente inquieto, um filósofo que está sempre na ativa, na praxis, né, com certeza, do dia a dia da formação política, contribuindo aí para o crescimento da consciência transformadora, né, podemos dizer assim, da nossa juventude, do nosso povo brasileiro, do Rio Grande do Norte em geral, né, no Brasil em geral. Então, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui para poder dar esse alô para vocês, né, e fico encantado com um grande número de participantes, isso é muito bom, Bosco, parabéns mesmo, só mostra a qualidade do projeto, e continue sempre, conte com o apoio do departamento, nós estamos aí com a estrutura do Departamento de Filosofia para acolher, para dar espaço, dar oportunidade, o que precisar, beleza? Parabéns aí, um grande abraço, estamos juntos. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Você é fundamental também com o seu apoio para esse projeto. Bom, então, vamos dar início, né, a uma conversa, né? Uma conversa primeiramente informal, naturalmente. Esse é um momento mais quebra-gelo, um momento da gente, como eu chamei, um episódio de introdução ao curso, né? Basicamente. Pois não, Ramos. Muito obrigado, muito obrigado. Por favor. Bom, repito, um evento introdutório ao curso, né? Eu vou basicamente apresentar os materiais que nós vamos trabalhar, né? Reafirmar, né, o que o Diogo disse, que em um primeiro momento nós pensamos em fazer já estamos vindo, como o Diogo já nos disse, de duas edições anteriores, né? Uma primeira edição, onde houve uma participação imensa, inclusive na parte organizacional do evento, né? Deve até sair, provavelmente, logo em breve, um livro com artigos, resultados, enquanto forma de coletânea, da primeira edição, né? Eu já preparei, inclusive, a apresentação do livro, o prefácio é de um colega lá de Fortaleza, o Emiliano Aquino, né? E os textos são meus e de outros professores que fizeram parte da primeira edição. Já falei com o diretor das edições UERN, e isso deve sair o mais breve possível, né? Falta só eu mandar para lá para eles encaminharem para os pareceristas e isso ser aprovado e logo sai esse e-book. Quando sair, a gente comemora aqui, faz uma reunião, coisa do tipo. Inclusive, eu quero dizer assim, que há uma possibilidade, desde já vamos dizer assim, eu os estimulo a isso, a todos e a todas, dentro dessas temáticas que nós iremos trabalhar aqui, que nós escrevamos artigos, né? E dos quais eu posso participar, na maneira, no sentido de orientar e de até subscrever, né? Junto com o autor, à medida do possível, né? De orientações, o artigo e encaminhar para as revistas qualificadas, né? Revistas A1, revistas da categoria A ou B no máximo, certo? Da CAPES, certo?
para que nós tenhamos publicações a partir desses estudos. Ou também, ao final, podemos ainda promover a publicação de um livro pelas edições UERN, ou um livro que pode ser também por nós mesmos assumido na forma de publicar em uma editora que nós possamos nos cotizar e fazer um livro ou um e-book, né, que nós mesmos, isso não sai caro, não, certo? Eu conheço maneiras que podemos encaminhar isso para uma publicação mais fácil e inclusive mais rápida até. Bom, eu trouxe algumas anotações, deixa eu ver aqui. Bom, primeiro agradecer, repito, a presença de todas e de todos, né? O interesse de vocês, o interesse massivo das pessoas, né, de estarem aqui nesse horário, e eu pretendo, farei de tudo para que esse projeto, como as duas edições anteriores, seja um projeto exitoso, né? Basicamente, nós teremos duas modalidades. Essa, nesse momento, como disse o querido Diogo, esse momento pelo Google Meet, né, que aí é um curso de extensão, um curso de 30 horas, né? Vocês terão, ao final, a declaração de que participaram de um curso de extensão de 30 horas, mas participando, né, como presenças, né, no YouTube. Esse YouTube será essas atividades alternativas quinzenais, tanto, como disse o Diogo, com estas, vamos dizer, reproduções das aulas para estudos, etc., mas também teremos convidados que irão expor temas muito próximos ao seria marxismo e educação, que seria a primeira ideia do mote desse tema, um curso temático, em geral, sobre marxismo e educação. Em havendo 70% da presença nesses eventos, tanto nessa de hoje, né, que é a aula em si, do curso de extensão, vocês só podem faltar 3 vezes essas aulas, né, para ter direito de fazer jus aos certificados. E no projeto todo você tem necessidade de 70% de presença, que são as lives alternativas, né? E aí vocês farão jus ao final por uma certificação da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão. Esse projeto é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. Farão jus a um certificado de 160 horas de participação em um projeto de extensão. E também eu quero agradecer, então, aos membros vinculados voluntários, né, que ainda estamos em processo de formação, teremos reuniões de organização ainda do projeto, mas há pessoas que já se comprometeram em participar conosco, né? Por exemplo, a Carla Regina, que é da comunidade externa, né? Além de estudantes do curso de História, são meus alunos do primeiro período de História, Filosofia da História, né? Como o Luan, Santiago, a Vitória, o Jazel, a Patrícia, o Rafael, que são do curso de História, são membros voluntários, membros vinculados voluntários da organização do projeto. E do curso de Filosofia, o Everton Ferreira e o Jair Anderson, que também são meus alunos do 5º período de Filosofia, da disciplina Filosofia Social e Política. Ok? Muito bem. Eu sempre trabalhei junto com os alunos e, na verdade, esse projeto, ele era presencial, né? Eu fazia isso na FAFIC, nos auditórios, ou nas salas de aula, nos laboratórios, inicialmente, né? Esse projeto se fazia presencialmente. Com a pandemia, a Covid-19, nós passamos a esse modelo online e foi exitoso, né? A ponto de termos várias inscrições, às vezes mais de 400 inscrições na época da pandemia. Então, nós resolvemos manter, inclusive nessa 3ª edição, esse mesmo formato online.
Agora, claro que, dependendo de vocês, né, nós podemos dar continuidade a isso em uma quarta edição, como vocês podem interagir, o que vocês vão propor para a gente dar continuidade a isso futuramente, se um curso novamente com outros textos da Juventude do Marx, ou uma leitura do Capital. Inclusive, eu tenho uma iniciação científica, que o Diogo também faz parte, que já está também entrando na sua terceira edição, que é a leitura do livro Capital. Né? Nós estamos concluindo a leitura do livro 1, do Capital, foram 2 edições dessa iniciação científica, e vamos passar para a terceira edição com a leitura do livro 2, tá certo? Isso a gente vê durante o processo, e ao final, quando nós formos avaliar esse nosso curso, esses nossos procedimentos, a gente vai, claro, aquecer as sugestões de vocês de como nós devemos proceder para dar continuidade e de que forma nós devemos dar continuidade a esse projeto. Bom, eu quero sempre dando boas-vindas, né? Eu recebi agora, há poucos instantes, as localidades onde as pessoas estão participando. Então, vou citar apenas algumas, como Natal, Mossoró, Dom Silvério, em Minas Gerais, Salvador, Crateús, no Ceará, Araraquara, em São Paulo, Floriano, no Piauí, né? Estado que eu gosto muito, o Piauí, Salvador, Amarante, no Piauí também, Porto Velho, Rondônia, até já colocou no chat a pessoa, Porto Alegre, Felipe Guerra, Aracaju, né? Capital do Sergipe, João Pessoa, São Paulo, Messias Targino, no Rio Grande do Norte, governador de Gonçalo, né? Então, Apodi, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, Tocantins, né? Pendências, Rio Grande do Norte, né? Muito boa tarde, professor Canidé. Entre outras cidades, né, importantes, Baraúna, São Carlos, São Paulo, enfim, Capuí, no Ceará. São muitas as cidades que nos prestigiam. São José de Piranhas, na Paraíba, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Pinheiro, no Maranhão, Niterói, Rio de Janeiro, Araruna, na Paraíba, São Paulo, né? Novamente, Fortaleza, que é a minha terra natal, Cajazeiras, Paraíba, né? Enfim, Grossos, aqui no Rio Grande do Norte, Baturité, no Ceará, lá, né? No maciço do Baturité, Goiânia, Açu, no Rio Grande do Norte, Campinas, São Paulo, Martins, Rio Grande do Norte, Aracati, Ceará, Crateús, Ceará, Horizonte, Ceará, Messias Targino, Rio Grande do Norte, São José do Seridó, Rio Grande do Norte, entre outras localidades. Universidade Federal de São Carlos, muito bem, muito bem. E o meu contato, eu vou deixar depois, pedir para a equipe colocar para todos, né, via e-mail o meu contato, o meu WhatsApp, certo? Pessoal, né? O meu e-mail pessoal, além do meu e-mail institucional. Vou pedir para a minha equipe passar, né, para a nossa equipe do projeto passar para vocês todos o meu contato, para a gente ter esse contato também pessoal, no privado, certo? Meus queridos e queridas. Então, várias instituições também eu recebi há pouco, né? Participam aqui, além da UERN, a nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UES, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal de Goiás, né? A SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Ceará, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Então, vários cursos de várias universidades, Faculdade Metropolitana de Horizonte, né? Enfim, várias, Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, né? UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro Estadual de Educação Profissional, né? Rio Grande do Norte, Pendências, a PUC São Paulo, Universidade Católica, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal do Maranhão, né?
Secretaria Municipal de Ensino de Cajazeiras, enfim, uma série, várias instituições, né? Universidade Estadual do Piauí, certo? Bahia, Escola Municipal da Bahia, a UFERSA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido, aqui em Mossoró, a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Rondônia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ok? Então, muito obrigado pela consideração, pela atenção, pelo prestígio, né, que desempenham todos vocês a este nosso evento, certo? Teria algumas palavras iniciais, mas isso tudo já está fazendo parte desta minha fala, né? Eu sou um pouco... Eu gosto de sistematizar a fala, faço algumas indicações rápidas, mas na hora de falar, as ideias, elas fluem com o discurso, tá? Com a fala mesma. Vou falar um pouquinho acerca do projeto, né? E depois eu penso, provavelmente eu vou disponibilizar também o projeto na íntegra, para vocês conhecerem o projeto. Vou também deixar a bibliografia básica desse curso de extensão, Introdução ao Pensamento de Marx, a bibliografia básica. Reitero, como eu já havia anunciado, e que nós vamos estudar o Marx nos textos do Marx, né? Comentadores vamos usar raramente, certo? Raramente nós vamos usar comentadores, certo? Só comentadores clássicos do marxismo. Se usarmos para um ou outro, tá? Uns dois. Mas os textos mesmo são do Marx, porque eu acredito mais na leitura imanente dos textos clássicos, né? A interpretação, em uma certa medida, ela vira deturpação do texto, o que prejudica a compreensão mesma adequada do texto do autor. Então, esse curso de extensão, intitulado Introdução ao Pensamento de Marx, ele faz parte desse nosso projeto de estudos e práticas marxistas, o PEPEM, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, né? Bom, é um projeto, esse projeto limita-se ao estudo filosófico das ideias, com sujeição ao método científico e à postura universitária, como se passa com os grandes centros de estudos das mais prestigiosas universidades de todo o mundo. Além das perspectivas acadêmicas acima referidas, destaca-se o caráter multidisciplinar do projeto, que envolve as áreas de educação, filosofia, economia, ciências sociais aplicadas, direito e ciências humanas e sociais em geral. A relevância social do projeto em questão caracteriza-se por ser ele uma ação extensionista que articula teoria e prática. Então, dadas as várias nuances que compõem o marxismo, ou os marxismos, porque, como muito bem diz José Paulo Neto, não há um marxismo, há marxismos, né? Então, dentre as várias nuances que compõem, que caracterizam os vários marxismos, né? Há um aspecto que é comum a todos, é a relação teoria e prática. Né? A teoria não pode estar separada da prática, né? E a prática se torna mais eficiente, homogênea, coerente, e é levar à sua máxima potência com uma prática que seja adequada, aliás, com uma teoria que seja necessariamente adequada a esta ou aquela prática, em especial no seu sentido histórico, no seu momento histórico adequado, específico. Isso significa que a proposta de trabalho parte de algumas perspectivas teóricas
que se referem diretamente aos anseios sociais, visto que compreende o mundo do trabalho e a teoria crítica social do capital em suas múltiplas dimensões: econômica, filosófica, educacional, jurídico-política, cultural e social, conectadas à forma de uma totalidade orgânica, historicamente constituída. O público a que se destina é não somente a comunidade acadêmica uerniana, mas todos os que fazem as instituições de ensino superior, IES, do Brasil, além, é claro, de toda a representação das classes trabalhadoras, a saber, os movimentos sociais, sindicatos trabalhistas, organizações não governamentais, partidos políticos, professores, estudantes, estudantes de curso superior universitário, professores de curso superior universitário, professores de nível médio, estudantes de nível médio, tá certo? Então, a proposta, ela, no momento, encontra-se em plena efetividade. Ela é, evidentemente, exitosa, desde o elevado e qualificado e comprometido número de participantes que a constituem, o que pode ser constatado pelo grande número de inscrições que nós temos. Né? Nós temos uma média nas 3 edições de quase 800 inscrições. Então, o Projeto em Questão mantém um canal no YouTube com cerca de, no momento, 1.210 seguidores. Né? Apenas neste curso temos por volta de 100 inscritos, 90 ou 100 inscritos, eu não sei bem ainda. Bom, corretamente continuamos realizando reuniões internas e recebendo ainda, no momento, discentes, técnicos administrativos e professores. Vocês que estão aqui podem, se quiserem, ser também membros vinculados ao projeto. É só darem o nome de vocês, os dados, e aí a equipe, coordenada pela Carla Regina, irá, então, ver como articula com vocês a participação na organização do curso e do projeto como um todo, tá certo? O PP, né? Na qualidade de membros vinculados voluntários. Então, nós iniciamos hoje, né? Nós temos um Instagram oficial, @ppmproexur, né? E iniciamos as nossas atividades deste curso de extensão a partir de agora. Então, a partir de agora, eu declaro aberto o curso de extensão Introdução ao Pensamento de Marx. O que eu quero agora fazer eu estou apresentando o curso, né? Depois eu farei ainda uma breve apresentação pessoal e profissional da minha própria pessoa e abro um pouco para ouvi-los, né? Para saber um pouco de cada um ou de alguns, o que se pretende, quais são as sugestões. Muito eu tenho a aprender, né? Porque concordo com o Gramsci, é claro que há uma outra, vamos dizer, contextualização nessa formulação gramsciana, mas no primeiro dos cadernos do Cárcere, né, quando ele trata sobre alguns pontos para o estudo da filosofia e do materialismo histórico, ele vai o aluno aprende com o professor, como todo professor sempre aprende, não é? Uma relação lógica não é necessariamente uma relação única, escolástica, daquele que sabe. Ao contrário, o trabalho pedagógico, didático, ele só é exitoso quando o ministrante, né, ele reconhece a importância do outro, da história do outro, e aprende com essa história do outro, e socializa esse conhecimento com todo o grupo que faz parte desse ambiente de estudo, como é o nosso caso desse nosso curso aqui. Bom, vamos passar aqui aos pontos que nós vamos nesse curso de extensão, né? Nesse primeiro momento, que eu chamo
e mostrar os materiais que nós iremos trabalhar, tá? Repito, todos eles dentro da letra do próprio Marx, nos textos do próprio Marx. Né? E depois eu passo para vocês as referências bibliográficas básicas e a cada aula, 14 dias, 2 semanas, com antecedência, texto que será trabalhado na aula seguinte. Ok? Então, o ponto 2, ou seja, mais especificamente no próximo encontro, nós estudaremos o itinerário, o condutor desses estudos. Esse está no prefácio da notável obra de Marx para a crítica da economia política, no prefácio de 1859. Né? O livro foi escrito entre 1857 e 1858, e o prefácio de 59 é maravilhoso nesse sentido, dele nos dá, da própria letra do autor, qual foi o itinerário dos seus estudos, ou qual é o itinerário dos seus estudos, né? E qual é o fio condutor dos seus estudos e o resultado ao qual Marx chega desses estudos. Lembrem o seguinte, isso é um texto de 1859. Lembrem que Marx, eu quero dizer que Marx começa a elaborar a sua teoria a partir de 1843, né? Porque o Marx, ele estudava... Marx, vocês sabem, o Karl Heinrich Marx, né? É um pensador alemão, moderno, do século XIX, nasceu em 1818 na Alemanha e morreu no exílio em Londres em 1883. Ele estudou na Alemanha, ingressou primeiro no curso de Direito, né? Ele nasceu em Trier, na província da Renânia, estudou Direito, né? Porque o seu pai, acho que por influência do pai dele, que era advogado, né? É advogado do Estado, mas é de uma família judia, né? Que é convertida ao cristianismo, porque a Alemanha é um país, à época, um país, como eu disse, eu digo logo a seguir, um Estado imperfeito, porque é um Estado que tem a religião como seu suplemento, precisa da religião, é um Estado religioso, a religião é o cristianismo. Então, os judeus, à época do Marx, né, na Alemanha, não tinham direitos civis, e eles, então, para obterem direitos civis, era preciso que se convertessem ao cristianismo. O pai do Marx era um sujeito vitoriano, né? E pouco interessava a ele ser cristão ou judeu, não se importava com religião. Portanto, ele se converte ao cristianismo, né? Pelo menos publicamente, e então consegue um emprego no Estado como advogado do Estado. E trabalha, né, nessa função e aí cria a família. O Marx é criado nessa família, uma família de certos recursos, né? E é por isso que o Marx pode estudar, fazer universidade, etc. E, então, assim, ele segue, sob as orientações do pai, inicialmente, a carreira jurídica, ele chama jurisprudência, inclusive, né? Estudioso de jurisprudência, que é o direito. Mas ele abandona a jurisprudência, o direito, em função de que ele gostava mais, diz ele mesmo, de história e de filosofia. Preferia história e filosofia ao direito. E termina por doutorar-se em filosofia, em 1842, se não me engano,
E com a dissertação, uma dissertação dessas como um TCC que se faz hoje, uma monografia de final de curso que se faz hoje, curso de graduação, ele, à época, não havia esse tipo de escalonamento acadêmico, com mestrado, doutorado, etc. Ele chama doutorar-se em filosofia, doutora-se em filosofia, né? Com a monografia intitulada A Diferença da Filosofia da Natureza entre Demócrito e Epicuro. Bom, até aí o Marx não tem nada de original nos trabalhos do Marx. Não há nada de teoria propriamente marxiana do Marx, né? Ele é apenas um estudioso de filosofia, né? Que vem do direito, passa para a filosofia, um leitor de história, de ciência da história, historiografia, um sujeito erudito, lê grego antigo, né? Latim, algum francês, um pouco de francês, etc. Mas ele está ali preparado para ser professor universitário. É para isso que ele faz a faculdade de filosofia, curso de filosofia, para ser professor universitário, que era o que ele queria. Ele tinha um amigo, à época, chamado Bruno Bauer, amigo que faz parte depois, que é professor universitário, um jovem professor universitário, Bruno Bauer, que vem a ser um proeminente neo-hegeliano, jovem hegeliano, ou hegeliano de esquerda, como queiram, depois a gente comenta o que é isso aí, né? Mas, exatamente porque para os jovens hegelianos, eles negam a religião, negam o cristianismo, né? Se colocam contra a religião. Para eles, inclusive, a religião é a desgraça do mundo, para todos esses jovens hegelianos. E então Bruno Bauer termina por ser expulso da universidade. E era o Bruno Bauer que ia arrumar uma cátedra na universidade para o Marx. Você foi expulso da universidade e assim o Marx não entrou na universidade, né? Foi quando terminou a universidade, doutorou-se em filosofia, foi trabalhar em um jornal democrata radical na província onde ele nasceu, na Renânia, né? E o título é A Gazeta Renana. Então, o Marx entra como um dos redatores e logo passa a ser redator-chefe da Gazeta Renana, assim que ele trabalha lá, né? Bom, esse é o início dos trabalhos do Marx, não tem nada de teoria. A teoria do Marx começa a ser elaborada em 1843, em uma localidade chamada Kreuznach, que é um balneário, está lá em lua de mel, casou com a Jenny von Westphalen, uma das moças mais, vamos dizer, da aristocracia, né? Da Renânia, à época, inclusive da família Philips, né? Que ainda hoje tem grande importância no capitalismo industrial. E ele casa-se com essa moça, a Jenny, e vai para o salão de mel em Kreuznach. E lá ele diz, vamos ver isso, ele diz e faz uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Uma obra do Hegel, intitulada Princípios da Filosofia do Direito. Depois eu mostro um pouco a vocês o que é essa obra na aula a seguir, né? Essa obra foi publicada em Berlim entre 1820 e 1821 pelo Hegel, né? Ele queria uma atualização política da Alemanha. O Marx considerava a obra do Hegel a maior expressão teórica do Estado liberal, a maior formulação teórica do Estado liberal. E ele, então, a partir de uma revisão crítica, como ele mesmo diz, da filosofia do direito de Hegel, ele inicia a construção da sua teoria, né? Então, ele escreve para e passo aos parágrafos da filosofia do direito, principalmente do direito público interno, a Constituição interna para si,
né, no livro do Hegel, e é costume do Marx fazer isso, anotar o que o autor propõe, e ao lado dessas anotações ele fazer as suas próprias formulações, críticas, objeções, comentários a isso. Então, Marx faz comentários para e passo a essa obra do Hegel, né, a obra do Hegel, e isso não é para publicar, é um estudo, mas a partir dali ele tem insights de onde ele começa a construir a sua própria teoria e começa a publicar ou a publicizá-la em Paris, quando ele publica, juntamente com Arnaud de Ruge, uma revista intitulada Anais Franco-Alemães. Lá ele publica 2 artigos, e ali é o início da construção teórica de Marx, e nós vamos estudar aqui. Crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução, e a questão judaica, certo? Nós vamos estudar aqui no ponto 4 e 5 do nosso plano de curso. Ok? Muito bem. Então, repito, tudo isso que eu falei aqui e muito mais, elaborações teóricas bem formuladas, né, aprofundadas, estão, e nós vamos estudar, no prefácio de 1859 da notável obra Para a Crítica da Economia Política. Eu estou indicando, né, e estou procurando ir por onde eu mais consigo estar próximo dos textos que vocês podem ter à mão. Por isso é que, ou às mãos, por isso é que eu mando os textos para vocês. Então, esse material eu estou trabalhando aqui, esse material que eu acabei de falar, o prefácio da obra Para a Crítica da Economia Política, eu estou trabalhando a partir desse material, que é da coleção Os Pensadores, o Marx, Karl Marx, um volume da coleção Os Pensadores. Este volume contém as seguintes obras: manuscritos econômicos filosóficos, que nós vamos trabalhar aqui, teses contra Feuerbach, ou teses sobre Feuerbach, que nós também vamos trabalhar aqui, Para a Crítica da Economia Política, esse texto que nós vamos trabalhar e ao qual me refiro, e outros textos mais 2 textos, além desse, nesse volume, certo? Então, também nesse volume, certo? Neste volume, nós vamos trabalhar o método de Marx. Né? Marx não fala em método, ou pouco fala em método, né? Mas nós vamos buscar nas entrelinhas dos textos marxianos o que será ou o que é o método em Marx. Né? Então, além do Para a Crítica da Economia Política, a seção 3, quando ele trabalha o método da economia política, e ali ele expõe o que é o método dele, que é o método, segundo ele, verdadeiramente científico, depois ele vai novamente se referir a isso em O Capital, no livro 1, no pós-fácil do livro 1 do Capital, e também em notas que ele faz no livro 1 do Capital. Né? Além de que, também na ideologia alemã, no livro 1 da ideologia alemã, o livro sobre Feuerbach, há importantes elaborações do que seja o método para Marx ali. Né? Bom, isso é uma primeira coisa. Isso, então, avançamos para o ponto 4 do nosso plano de curso. A crítica da política em Marx. Marx é um crítico da política. Né? Marx tem uma concepção, como diria o José Chazin, professor saudoso, né? Falecido, trabalhou por último em Minas Gerais, no programa de pós-graduação em Minas Gerais. Né? Tem um grupo que estuda o Chazin até hoje, a viúva dele, Esther Weissmann, e outras pessoas da Universidade Federal Fluminense, né? Que estudam o Chazin, e também em Belo Horizonte, né? A obra do Chazin. Eu tenho alguns materiais, depois eu posso também mostrar a vocês esses materiais. Né?
e de indicar discussões, etc., fazer discussões a partir deles, ou propor textos, indicar textos, etc. Bom, mas aí o Marx tem, como diria o José Chazin, uma concepção ontonegativa da política. Né? Nós vamos ver essa concepção negativa da política em Marx nesses textos da revista Anais Franco-Alemães. No texto Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução, vejam que aqueles manuscritos que eu me referi há pouco, os manuscritos de Kreuznach, eles não são publicados porque eles não estavam prontos para serem publicados. Eles constituíam um estudo que o Marx fez sobre a filosofia do direito, querendo dar conta do que inquietava Marx e que passou a inquietar durante toda a vida do Marx. O que o Marx queria mesmo era desvelar, decifrar a sociedade civil burguesa. O que é a sociedade civil burguesa? Esse é o objeto de Marx. Referindo-se ao método, o Marx tem um procedimento de aproximações sucessivas do objeto. Né? Depois, quando ele se propõe tacitamente a decifrar, desvelar a sociedade civil burguesa, na expressão alemã Bürgerliche Gesellschaft, sociedade civil é o mesmo que sociedade burguesa é o mesmo que sociedade civil, e nós vamos saber por quê, porque até então não existia sociedade civil. Né? Sociedade civil é uma construção moderna, uma construção da modernidade, não existia anteriormente, é uma formação social. Né? Então, a sociedade burguesa, a sociabilidade burguesa é algo que é formado, que constituído historicamente. Né? Nós vamos mostrar um pouco essa constituição histórica da sociedade burguesa, naturalmente. E não é objeto desses nossos estudos, mas desde já eu indico um livro, um capítulo fundamental, né, do Capital, livro 1, para entender o nascimento da sociedade burguesa, que é o capítulo 24 do Capital. Né? Capítulo intitulado A assim chamada acumulação primitiva. Né? Capítulo 24 do livro 1 do Capital. É fundamental para entender o surgimento da sociedade burguesa. Como nasce a sociedade burguesa. Como nasce o modo de produção capitalista. Como surge o capitalismo. Né? Muito bem, mas aqui nós estamos nos textos de juventude do Marx. Né? O Capital, livro 1, é publicado em 1867. Aqui nós ainda estamos no início das pesquisas e dos estudos do Marx. Nós estamos em 1844, com a publicação da revista Anais Franco-Alemães, publicação desse artigo intitulado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, onde Marx vai criticar o Estado alemão como Estado imperfeito, que é o Estado religioso. Por isso é que eu chamo, parte 1, Estado imperfeito, esse nosso plano de curso. No ponto 5, continuamos a crítica da política em Marx, a parte 2, o Estado liberal. Agora, em A Questão Judaica, que é um opúsculo, um clássico, e quem estuda o marxismo, quem estuda filosofia política, quem estuda filosofia da história, quem estuda direito, quem estuda política, Estado, não pode deixar de ler. É um clássico, um opúsculo, A Questão Judaica. Então, ali, Marx, ele criticando as proposições do Bruno Bauer acerca da reivindicação dos judeus por direitos civis, ele aproveita para expor sucinta, porém profundamente, a sua crítica ao Estado liberal. Isso aqui nós vamos ver no texto, no opúsculo, no artigo, A Questão Judaica, de 1844. Que, na verdade, ele é escrito antes, aqui nós não estamos seguindo a cronologia, ele é escrito meses antes da crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução. Bom, sigamos. Sigamos aqui na apresentação dos materiais, portanto. Então, eu utilizo
esse material aqui, né? É a revista Temas de Ciências Humanas. Daqui eu extraio esse texto, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, introdução. Isso vai ficar com vocês, vai ser enviado para vocês. A questão judaica, né, eu extraio já aqui das edições 70 de Manuscritos Econômicos Filosóficos, que está incluso aqui, nessa publicação, a questão judaica, também de 1944. Numa versão mais nova, ou numa edição mais nova, vocês encontram, e sugiro que comprem, né, que tem aí para vender nas livrarias, nas editoras, nos sites, na Amazon, etc. Temos essa versão aqui, né, de Manuscritos Econômicos Filosóficos, edições 70, tradução do Arthur Moral. Bom, esse é o... Professor, Oi? aproveitando o ensejo, já que você está apresentando livros, o Carlos Bezerra, não, na verdade, o Rafael Victor perguntou aqui qual seria a edição do Capital que o senhor recomendaria. Olha, sim. Eu ia dizer que eu acredito que qualquer uma da Boitempo, né, não só sobre o Capital, mas qualquer uma nesse mundo assim marxista da Boitempo são boas opções, né? Mas se o senhor tiver uma melhor... Não, são bons, mas não só. Todas elas são boas e têm certos defeitos, né? Todas, né? Mas são boas. Eu utilizo utilizo mais, né? A da civilização brasileira. Civilização brasileira do Reginaldo Santana, a tradução do Reginaldo Santana, que já está na mais de 30 edições desse material, né? A edição é muito boa. Mas há outras várias, da de Fel é boa, há várias outras. A própria Boitempo, né? Uma boa edição. Boa tradução. Bom, então, também nós vamos trabalhar... dos economistas também é boa, né? A edição dos economistas, né? Aquela coleção dos economistas, são 5 volumes, se eu não me engano, da Abril Cultural. Bom, do Capital. Sim, e vamos trabalhar, redundante, vamos trabalhar o trabalho alienado, né? Que é um conceito de Marx que está nos manuscritos econômicos filosóficos, aqui na edição 70, certo? Trabalho alienado e propriedade privada e trabalho alienado. Não há nesse texto uma seção, o trabalho alienado, importantíssima, fundamental para nós compreendermos o pensamento marxiano. Contudo, não há explicitamente em Marx, nesse livro, Manuscritos Econômicos Filosóficos, veja também o seguinte: o que a gente chama de manuscritos econômicos filosóficos, a exemplo daqueles manuscritos de Kreuznach, pode ser também chamado de manuscritos parisienses, porque foram escritos em Paris, ou ainda manuscritos de 44. Por quê? Porque os de Kreuznach são os manuscritos de 43. Aqui também não está preparado para publicar, não, né? São estudos. Da mesma forma como Marx faz, né? Da mesma forma que o Marx faz com o livro do Hegel, que eu me referi há pouco tempo, né? Ele vai fazer aqui com o grupo dos economistas. De certa forma, o Marx sai da crítica da política para a crítica da economia política. A gente pode dizer isso, certo? Quando ele publica Anais Franco-Alemães, a revista, é um único número duplo dessa revista, junto com o Rudd, né? O Engels publica lá um texto singelo, intitulado, que a gente também encontra facilmente aqui na internet, um texto chamado Esboço de uma Crítica da Economia Política. O Marx já havia tido contato pessoal com o Engels, mas não se deu muito bem com a figura do Engels. Mas quando ele lê esse texto que o Engels escreve para a revista dele, que ele publica, que ele edita,
ele é editor, né? Co-editor, o Rui, ele fica encantado com esse texto do Engels, né? Diz, ora, o cidadão chega ao mesmo resultado que eu por outro caminho. O mesmo resultado que eu cheguei lendo, revisando a filosofia do direito de Hegel, o Engels faz fazendo uma crítica da economia política. Então, o Marx passa a se dedicar a uma leitura primeira, que ele nunca tinha feito ainda, do grupo dos economistas. Adam Smith, Ricardo Ricardo, James Mill, Jean-Baptiste Say, o grupo dos economistas. Então, ele faz isso de forma em manuscritos. Esses manuscritos foram publicados em 1932 e publicados com esse título que nós conhecemos hoje, Manuscritos Econômicos Filosóficos. Né? Então, há uma seção lá, né, que é um trabalho alienado, que é excelente. Né? Ele dá ali quatro características, 4 elementos que constituem o trabalho alienado. Então, é interessantíssimo, um texto que eu amo. Né? Bom, mas eu coloco um ponto 7 aqui, propriedade privada, a propriedade privada e o trabalho alienado. Não há explicitamente no texto marxiano essa seção. Diferentemente, o trabalho alienado é uma seção desses manuscritos. Aqui não. Aqui há seções intituladas propriedade privada e trabalho, propriedade privada e comunismo. Então, a partir dessas 2 seções, eu tiro esse título para o plano do nosso curso, a propriedade privada e o trabalho alienado. Bom, é isso aí ainda dentro dos manuscritos econômicos filosóficos que nós vamos estudar. Há depois um elemento muito interessante, um texto belíssimo do Marx, né, que está aqui, que ele escreve junto com o que eu acabei de me referir, que será o companheiro intelectual de toda a sua vida, que é o Friedrich Engels, né? O Engels. Ele escreve junto com o Engels esse texto aqui, A Sagrada Família, que há várias edições em português dele. Né? Eu uso essa aqui, da Editorial Presença, Livraria Martins Fontes. A Sagrada Família, 1845, né? Que é escrito a 4 mãos com o Friedrich Engels, Marx e Engels. Né? Então, aqui há uma seção belíssima, que eu chamo aqui o Mistério da Filosofia Especulativa, e aqui, no texto mesmo, é intitulado O Mistério da Construção Especulativa. Então, acho esse texto uma maravilha. Eu espero que a aula seja muito boa. Acredito que sim, que vocês vão amar, tanto quanto eu, gostar tanto quanto eu, desse material. A seguir, nós passaremos para textos do Marx, que contém umas 3 páginas, 4 páginas apenas, que são as chamadas teses sobre Feuerbach, ou ad Feuerbach, para Feuerbach. Né? Feuerbach, a exemplo do Bruno Bauer, né, que eu me referi a ele, e o Marx o critica, por exemplo, em A Questão Judaica, o critica também em A Sagrada Família, né? O Bruno Bauer. Né? E depois aqui o Feuerbach e o Arnold Huck também estão no grupo dos jovens hegelianos, os neo-hegelianos, que depois a gente vai tornar mais explícito o que é esse grupo e qual é o trabalho e a importância desse grupo na construção da teoria do Marx. Então, são 11 teses, e a tese 11ª tese, o Marx diz: os filósofos, até o momento, se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, quando o que importa é transformá-lo. Então, isso aqui eu chamo, seguindo o Ernest Bloch, que é um filósofo, comentador do Marx, também alemão, Bloch, excelente, sujeito erudito, belíssimos textos do Bloch, eu chamo
essa 11ª tese é a senha da teoria social crítica de Marx. Né? Mas essas teses sobre Marx, são 11, elas devem ser lidas no seu conjunto, não lidas isoladamente, elas estão agrupadas. Né? É um texto, a meu ver, muito mais forte do que o discurso do método Descartes, muito mais importante, muito mais forte. Um texto de epistemologia fortíssimo, né? Profundíssimo, na forma de afirmativas, de elaborações diretas, né, que o Marx faz e que se dirige a Feuerbach. Né? Apenas como título, mas ele na verdade, ele toma um apanhado geral da filosofia clássica alemã ali, né, naqueles textos, naquelas 3 ou 4 páginas, certo? E, então, geralmente, ela vem junto, essas teses sobre Feuerbach sempre vem junto com a ideologia alemã, né, que é esse texto aqui, a ideologia alemã, que é um texto também de Marx e Engels, aqui da civilização brasileira, mas há várias edições. É um texto de mais de 600 páginas, quase 700 páginas. As pessoas, às vezes, pensam, inclusive doutores chegam a pensar que o texto, a ideologia alemã, é só o capítulo sobre Feuerbach. É absoluto, ali é o primeiro capítulo da primeira parte. Na primeira parte tem 3 capítulos. Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stirner. E Stirner, só Stirner, Max Stirner, são quase 500 páginas que o Marx faz tecendo crítica a Max Stirner. Então, aqui, essa edição mesmo, ela tem 643 páginas, né? Da civilização brasileira, a tradução do Marcelo Bax. Interessante, mas há outras, talvez até indique outras mais acessíveis, mais acessível, para que nós possamos ler juntos o mesmo texto. Então, Karl Marx e Friedrich Engels, a ideologia alemã. Subtítulo: Crítica da novíssima filosofia alemã e seus representantes, Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas, 1845-1846, a ideologia alemã. A ideologia alemã ela já tem uma história diferente, um pouco desses outros manuscritos que eu me referi. Ela também é um manuscrito, mas só que um manuscrito pronto, preparado para ser publicado. E não foi publicado. E por que esse manuscrito não foi publicado? Porque ele não encontrou editor. Ele não encontrou editor que se interessasse em publicar. Porque havia naturalmente, no mercado editorial, textos que talvez fossem mais interessantes para o editor, né? Publicar renderia mais. Isso faz parte do mercado editorial, é natural. Né? Não foi publicado. E o Marx, lá em 1859, no prefácio para a Crítica da Economia Política, prefácio esse que nós vamos estudar, como eu já disse, né? E atentamente. E aí é bom, assim, eu já envio o prefácio lá, já digo que nós vamos estudar o prefácio da próxima aula, vocês já vão ler o prefácio, porque quando vocês vierem para cá, para nós estarmos juntos, vocês já estão lidos e já vamos conhecer juntos, melhor socializar essa nossa leitura, fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Fazer observações próprias, particulares, personalizadas acerca da leitura que vocês vão fazer. Então, eu indico já para a próxima aula, tomando já agora essa lembrança aqui que me vem, que vocês façam a leitura do prefácio de 1859, da obra Para a Crítica da Economia Política, e façam a leitura também da 3ª seção da obra Para a Crítica da Economia Política, que é intitulado O Método da Economia Política, que é ali onde o Marx apresenta o seu próprio método. Quero que vocês leiam isso, por favor, para que quando nós chegarmos aqui, nós estarmos prontos para isso, certo? Bom, e depois também Sim, aí como eu falei do Bloch, está aqui. O Ernest Bloch é um comentador do Marx também, um sujeito muito bom, tem as suas próprias teorias, suas próprias teses, né?
Esse livro é um clássico, O Princípio e Esperança, o livro 1. Aqui nós vamos tomar, talvez, algumas considerações do Bloch sobre essas teses sobre Feuerbach. Um outro comentador muito bom das teses sobre Feuerbach é o Labica, Jorge Labica, nesse livro aqui, As Teses sobre Feuerbach de Karl Marx, né, da Jorge Zaha Editor, né, editora Jorge Zaha, que também é um bom comentador sobre as teses sobre Feuerbach do Marx. Né? Passando isso, nós vamos ver na ideologia alemã, lendo a ideologia alemã. Sim, aí eu estava dizendo, a ideologia alemã ela tem uma história um tanto quanto diferente desses outros manuscritos. Ela não encontrou editor, como eu disse, mas também ela só foi publicada em 1932, e é um texto, olha, são textos fundamentais para compreender Marx, tanto os manuscritos econômicos filosóficos, que só foram publicados em 1932, quanto a ideologia alemã, que também só foi publicada em 1832, certo? Então, muito depois da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa. E aí, muitos autores importantes, como é Gramsci, por exemplo, que para mim, né, é de longe o maior pensador do século XX, Antônio Gramsci, né, ele não havia tido contato com essa obra, provavelmente não, né? Ele só foi publicado em 1932, ele estava na cadeia, né? Estava nos cárceres de Mussolini, do fascismo de Mussolini. Né? E vários autores importantes marxistas não tiveram acesso a essa obra, Plekhanov, por exemplo, entre outros. Né? Bom, então nós vamos estudar no ponto 10 do nosso plano de curso os fundamentos da teoria da história em Marx, aqui na ideologia alemã, né, os pressupostos da teoria da história de Marx, né, está no capítulo 1 da ideologia alemã, e as 4 condições originárias da história, também no capítulo 1 da ideologia alemã, Feuerbach, né, Marx vai dizer, olha, eu estou expondo aqui 4 condições originárias da história dos indivíduos humanos, sem falar em consciência. Mas, ainda assim, estou falando em história, estou falando em homens. Então, os homens, diferentemente, os indivíduos humanos, diferentemente do que pensa a filosofia clássica, do que pensa a filosofia clássica alemã, do que pensa a filosofia especulativa, do que pensa a filosofia da consciência, os homens, eles não são distintos dos outros indivíduos por serem seres de consciência, mas por serem seres de trabalho. Então, nós vamos ver como é que o Marx elabora isso como fundamentos da sua teoria da história. E finalizando a ideologia alemã, que é um texto bem importante, muito longo, como vocês viram aqui, nós vamos tratar sobre o conceito de ideologia, que eu acho fundamental também para a gente ter bases, ter fundamentos introdutórios ao pensamento do Karl Marx. Depois a gente sai para um outro livro, que é este aqui, A Miséria da Filosofia, né? Que é uma resposta a um livro do Joseph Proudhon, francês Joseph Proudhon, um socialista utópico, como Marx o chama, titulado A Filosofia da Miséria. O Proudhon escreve esse livro, A Filosofia da Miséria, e o Marx o responde com esse livro, A Miséria da Filosofia. Esse livro é de 1847. E aqui nós vamos estudar o capítulo 2, A Metafísica da Economia Política, uma crítica a Proudhon, a forma como ele entende a economia política, uma forma equivocada, né? Idealista de pensar a economia política. Depois, um pouco do manifesto, claro, né? Manifesto do Partido Comunista. Manifesto comunista, que finda com a emblemática frase, né? Proletários de todos os países, univos. E é isso que nós estamos tentando fazer, nos unir, enquanto classe trabalhadora, através de um curso que estuda a teoria do Marx.
Então, o manifesto é do Friedrich Engels e do Karl Marx, do Engels e do Marx, né? O manifesto é de 1948. Eu vou provavelmente dar um curso solo. Contudo, eu pretendo aqui, vez por outra, uma vez ou outra, convidar algum colega. Para cá, por exemplo, eu penso em convidar, quando nós chegarmos ao final aqui, estudando o manifesto, convidar o Emiliano Aquino, né, que é um professor muito legal lá da UES, fiz até mestrado com ele, para ver se ele faz uma exposição sobre o manifesto para a gente. Confio muito nele, tá bom? E, por fim, eu penso o pensamento econômico de Marx da maturidade, né? É um pouco capital aqui, naturalmente, mas há outros textos, né? Como sobre o livro de Adolf Wagner, né? Que é já um dos últimos escritos econômicos de Marx, há outros textos, mas um apanhado geral sobre isso, né? Só para mostrar, por exemplo, já me perguntaram, então, Capital, olha, é muito longo, né? Então, aqui temos 2 livros da Boitempo, do Capital, e o terceiro livro, né? Terceiro livro, quer dizer, é um calhamaço de mais de 2.000 páginas, de 2.000 páginas, né? Então, tem que ser um curso mais específico para isso. Mas eu farei alguma introdução sobre isso, ou convidarei também um colega, agora lá de Fortaleza também, mas não da UES, a UES é o nosso querido Emiliano, seria da UFC, que é o Fábio Sobral, do curso de Economia da UFC. Muito bom professor. Eu penso em trabalhar sobre isso, a lógica e a estrutura do capital, né? Do livro Capital. Que aqui o Roman Rodolsky escreve diferente, ele chama Gênese e Estrutura do Capital. Eu intitularia Lógica e Estrutura do Capital. Tá bom? Então, esses são os materiais, né? E este é a visão geral do nosso curso. É a apresentação geral deste nosso curso de extensão. É isso o que eu pretendo trabalhar com vocês, né? Dito aí de uma forma rápida e simplificada, quais são os nossos interesses de curso. Tá ok, meus queridos? Então, feito isso, né? Eu apenas pessoalmente, agora, né? Sou professor daqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou decano do Departamento de Filosofia, né? Estou aqui, entrei através de concurso público, estou aqui há bastante tempo, né? No Departamento de Filosofia, tenho projetos de pesquisa em andamento, esse projeto de extensão, tem ensino na graduação e na pós-graduação, tem orientações em graduação e em pós-graduação, tá certo? Eu sou natural de Fortaleza, fiz a minha graduação na Universidade Estadual do Ceará, UES, né? Depois fiz uma especialização também na UES, em filosofia política, com concentração em filosofia do socialismo, né? Ensinei em colégios lá em Fortaleza, ensinei lá em Fortaleza também na Unifor, Universidade de Fortaleza, universidade particular lá, né? E depois me transferi para cá, fiz mestrado em filosofia na UFPB, concentração em filosofia da história, depois fiz doutorado na UFC, doutorado em educação, na área de pesquisa sociologia e filosofia da educação, eixo temático marxismo, teoria crítica e filosofia da educação. Trabalhei na especialização com o livro que eu me referia no início da minha fala, o livro do Hegel, Princípios da Filosofia do Direito, confrontando com os manuscritos de Kreuznach, do Marx, né? Que a gente encontra em toda a livraria, se quiser, facilmente, com o título
Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? Foi transformado em livro e publicado em 1927 com esse livro, com esse título, né? No mestrado, né? Isso é a especialização, no mestrado em filosofia da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, eu trabalhei o jovem Marx, né? Escrevi uma dissertação com o título A Emancipação Humana no Jovem Marx, o Estado e a História, e uma tese de doutorado intitula-se A Violência na Sociedade e na Educação em Marx e Engels. Então, meus estudos são dentro do marxismo, basicamente, porque eu acredito que é a teoria que mais nos interessa e está mais próximo de nós. Ok? Então, assim, eu apresentei o curso, né? Então, eu acho que eu queria ouvir um pouco vocês agora, né? Se vocês quiserem comentar, podem falar. Inclusive, seria até interessante, no momento, abrir um pouco aqui a tela para a gente fazer um print, né, nesse primeiro dia, para a publicação dos nosso primeiro dia de curso. Vamos, por favor, abrir as câmeras, né, para a gente fazer um print, publicar isso aqui, que é muito bacana, né? Agradecendo demais a presença de todos, né? Ivanilda, Carlos Bezerra, André, né? Patrícia, Orozinho, Maria Vitória, José Carlos, Cícero Batista, Ebson, muito ótimo, Bruno, Bruno Rodrigues, meu aluno, Patrícia, Orozinho, Patrícia, tudo bem? O Tony, oi, Tony, tudo vai? Lenilma, muito bom. Muito bom. Jay Anderson, que ótimo. Giovana, Danilo, Bruna, Ivna, ótimo. Então, vamos fazer um print aqui da nossa tela, muito beleza, para a gente publicar aqui na agência de comunicação da UERJ, a GECOM, sair bonitos da foto, né? São todas pessoas estetas, e nós as queremos, certo? Muito obrigado. Bom, feito isso, muito prazer em tê-los aqui, muito prazer em conhecê-los, de coração. Queria ouvir um pouco vocês agora, né? O que vocês esperam desse curso? Obrigada, Oi, tudo bem? Tudo bem, quem é? Levanta a mãozinha aí, por favor, aí a gente reconhece melhor quem vai falar. Vamos ser sempre assim, espontâneos, dizer o que pensa, dizer o que quer, que é isso que vai interessar muita gente. Debater, discutir, é por isso que é importante que esse Google Meet aqui esteja nessa forma em que a gente pode comunicar, né? Gravar, comunicar, ouvir vocês. É interessante esse curso? Faltou alguma coisa? Pretendem o quê? Por que estão aqui? Por favor, vamos nos socializar, né? Vamos nos tornar parceiros. Quem é professor? Tony. Pois não, meu querido Tony. Maravilha. Por favor. Bom, o campo do marxismo ainda, apesar do tempo todo transcorrido, ainda é um campo com muitas incertezas. E é necessário que o maior número de pessoas possível se envolva em pesquisar Marx e a teoria marxista, tudo que antecede a teoria marxista, em termos de filosofia, de economia, e, em seguida, tudo que já foi produzido, né, em termos de teoria marxista também, sem perder de vista que estudar Marx não é uma coisa fácil, estudar o método de Marx não é uma coisa fácil, estudar todas as possibilidades de emprego da teoria marxista, no meu caso, por exemplo, da pedagogia, não é coisa fácil, e a gente não pode se render aqui
como disse o professor de filosofia lá da FAFIC, né, no começo da nossa apresentação aqui, né, a gente não pode se render aos discursos, né, contemporâneos, pós-modernos, relativistas, que negam objetividade, negam conhecimento, negam a verdade e negam o que eles chamam de grandes relatos, grandes narrativas. Então, o que eu recomendo para os companheiros, para os camaradas, é perseverança, porque o caminho não é fácil, nem no que diz respeito à própria teoria de Marx, e nem no contexto acadêmico que nós vamos encontrar pela frente na recepção de Marx. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, viu, professor, companheiros todos. Muito obrigado, Tony. E de antemão, eu já quero passar para os colegas. O Tony tem um trabalho excelente. Eu fiz parte, inclusive, da banca de mestrado dele, um trabalho muito bom que ele tem, de uma crítica à interdisciplinaridade, uma coisa mesmo inovadora, importantíssima para a área de educação. E o Tony está convidado, desde já o Tony está convidado a fazer uma live, né, numa quinzena alternativa, Tony, sobre o tema que você escolher. Em especial, se você quiser tratar novamente da interdisciplinaridade, acho que seria excelente. Você já fez uma intervenção na edição anterior, eu gostaria que você fizesse novamente nessa edição. Viu, Tony? Eu acho que será fundamental nós termos novamente sua presença aqui conosco, certo? Fazendo uma palestra para a gente. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado mesmo. E o nosso querido Arley Olavo Evaristo, por favor. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o Arley, sou analista de sistema da Universidade Federal de São Carlos e também estou fazendo doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E meu projeto de pesquisa é estudar a relação das Big Techs com as instituições de ensino superior. E eu quero fazer isso a partir de uma crítica da mercadoria. Então, eu acho que esse curso vai contribuir bastante para a minha pesquisa. É isso. Carlos, o Carlos não, o Arley. Arley, eu acho que sim, porque, de fato, o tema da mercadoria está precisamente lá no capítulo 1, não é? Do Capital, do volume 1. Mas esse movimento aqui é todo um movimento preparatório de estudo, de pesquisa do Marx para chegar lá. Quer dizer, quando o Marx chega no Capital, ele trabalha diversas temáticas, inclusive como crítica da economia política, em nível filosófico, porque ele já tem toda uma pesquisa de 24 anos até chegar a escrever o Capital. Então, essa fundamentação inicial, que equivocadamente, ao meu ver, por exemplo, o Lao Tse renega, né, os textos iniciais do Marx, só considera a partir da ideologia alemã, renega, por exemplo, os manuscritos, achando que o Marx ainda está muito envolvido com o hegelianismo, né? Ao meu ver, um equívoco. Não há, ao meu sentir, um corte epistemológico, como ele Althusser quer, entre as obras de juventude e as obras de maturidade do Marx. É absoluto. Há um processo de continuidade no programa de pesquisa do Marx que o leva a, por fim, localizar o que é específico como objeto de pesquisa dele, que é a economia política. E na economia política, o que ele quer? Tratar das condições materiais da produção na sociabilidade burguesa do sistema capitalista ou do modo capitalista de produção. E aí é que ele começa com a forma celular da sociabilidade burguesa, que é a forma mercadoria, com a mercadoria. E vai dizer depois, porque no Capital ele ainda diz que a forma da sociabilidade burguesa é a forma valor. Mas eu quero te indicar já aqui o texto crítico sobre Adolf Wagner, nos últimos escritos econômicos de Marx, né?
uma crítica que ele faz a Adolf Wagner. O Adolf Wagner é um economista, lê o Capital, reclama do Capital, e ele faz uma réplica a esse texto do Adolf Wagner, de Adolf Wagner. Depois eu vou procurar aqui nas estantes, deixar separado para na próximo encontro te mostrar. Ele vai dizer: a forma da sociabilidade burguesa é a mercadoria. Né? Então, quer dizer, tudo é mercadoria. Tudo é mercadoria. O ensino é mercadoria, a educação é mercadoria. Né? As formas tecnológicas são formas inseridas dentro do processo de construção de mercadoria, do processo de construção do valor, do processo de valorização, que implica na construção, na produção de mercadorias numa sociedade que é estabelecida pelas trocas. Né? E, o capitalismo é o modo de produção mais revolucionário que há na esfera da produção e exige essa revolução tecnológica para fazer frente à concorrência entre os próprios capitalistas no que diz respeito a uma otimização do capital variável. Capital variável que implica a qualificação da mão de obra e, mais precisamente, implica no barateamento da produção através do incremento tecnológico. Então, essa discussão que eu quero levar. Por exemplo, hoje aqui a gente está usando o Google Meet. Por que a gente está usando o Google Meet e não uma ferramenta da RNP, uma ferramenta nacional de software livre? Então, é essa discussão que eu quero levar no meu projeto. E quero levar isso baseado no pensamento marxista. Muito bem. Parabéns. Excelente. Muito bom. Vamos ouvir agora o Carlos Bezerra, nosso querido Carlos Bezerra. Boa tarde, professor, e todos. Então, trabalhei aí na UERN durante um ano, na época da pandemia, e a gente nunca viu, né, pessoalmente, um ao outro. Eu vivo nesse trânsito de São Carlos, em Mossoró. Estou fazendo o doutorado no programa de filosofia da Federal de São Carlos, e não estudo Marx, né? Já li bastante Marx e tenho interesse nele, mas não é o meu tema, é uma coisa que tem pouco a ver, né? Metafísica do século XVII, né? Spinoza. Bom, eu queria, então, parabenizar o professor pela iniciativa, né? Professor extremamente ativo, né? É um exemplo para todos nós, e, sobretudo, numa época tão difícil, tá? Que estamos ainda sofrendo com aqueles cortes e tudo mais. É uma oportunidade, espero zelar por isso, né, e participar junto com o professor. Quem sabe a gente escreve alguma coisa depois, né, transforma esse momento aí num produto realmente material, né? Isso. Então, professor, conta comigo, né, aos também, né, e, enfim, né, muito obrigado. Mesma forma. Alguém mais, por favor, quer se pronunciar? Tem alguma coisa? Observar. Eu acho que eu posso. Por favor, Mirtz. Mirtz, é? Por favor. Em relação ao curso, eu tenho um pouco conhecimento, certo? Mas por eu ser trabalhadora, então isso me agrada, né? Em relação ao curso, eu queria entender um pouco mais sobre o materialismo marxista, certo? Sim. Sobre a matéria de produção, que determina, por exemplo, que determina tudo, né? Caracteriza a produção na nossa sociedade. E como isso, hoje, no meu ver, tem se perdido um pouco, né? A gente está deixando o materialismo, a classe trabalhadora principalmente os menos privilegiados, né? Para a gente chegar num academicismo que não vai até a porta do trabalhador, o agricultor. Então, o curso eu entrei justamente para rever esse conceito e o que é que está acontecendo, né, que não está chegando aos nossos. Eu gosto de chamar os meus que não estão na academia, né,
os meus não estão aqui. Então, às vezes, eu não consigo os ver dentro da academia, né? E o que é que está acontecendo? Eu concordo demais contigo. Essa é uma das minhas inquietações. Realmente, graça na academia, na universidade, um academicismo, né? Um academicismo exacerbado, de uma forma que me parece uma excrescência mesmo, né? Excrescência. Viu, Mirtz? Eu acho que você se posicionou muito bem. Eu acho que nós estudamos autores que não têm praticamente pouco a ver com a nossa realidade. Na verdade, o que eu acho é isso. Pouco a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Né? Isso que um pouco aqui, que já foi, inclusive, aludido por outros colegas, depois da fala lá acho que foi o Tony que falou sobre isso, né? Da fala do diretor, do diretor da FAFIC, né? O professor Marcílio, uma crítica que é plausível e é necessária que se faça ao pós-modernismo, ao pensamento pós-moderno, né? Aos equívocos do pensamento pós-moderno, não que não haja razão em se falar em modos de vida, não haja razão em se falar em cultura, não haja razão em se falar em informatização da sociedade, não haja razão em se falar numa revolução informática, em absoluto. Há, sim, razão para tudo isso. Contudo, a forma como é tratado isso, que alija, né, o movimento das classes trabalhadoras e torna um discurso puramente fraseológico, esse discurso pós-moderno, no que diz respeito às formas de comportamento, ao identitarismo, por exemplo, né? Às lutas pelas diferenças, pelas minorias, contra o racismo, contra o sexismo. Tudo isso tem importância e tem atualidade e deve ser enfrentado. Contudo, nós não podemos perder de vista que nós temos uma estrutura de exploração e dominação que independem e que não afrouxam dado a discursos filosóficos, no sentido clássico do termo, de filosofia pura. Né? Porque estas filosofias, como as filosofias pós-modernas, Foucaultianas, deleuzianas, né? Elas terminam por se perder na fraseologia, no discurso, né? E não adentram no problema estrutural da sociedade. Para nós criticarmos a sociedade, a sociabilidade burguesa, não podemos ficar apenas na superfície dos problemas. Nós temos que aprofundar nossa crítica para reconhecer que é na estrutura material, nas relações materiais que que são empreendidas na sociabilidade burguesa e que são empreendidas pela força da lógica mesmo da sociedade burguesa, da força da produção da sociedade burguesa, que não pode ser outra a não ser a da exploração e da acumulação da riqueza, e de uma riqueza que é abstrata, que é construída, mas os produtores diretos, os trabalhadores, não participam dessa riqueza que é construída, e eles, então, miseráveis que são materialmente, se tornam também miseráveis espiritualmente. E mesmo as lutas políticas, elas devem ser encaminhadas para o reconhecimento que nós participamos da classe trabalhadora e que nós estamos do mesmo lado da luta política, que todos nós somos camaradas desse sentido. E é isso o que eu vejo como nefasto, né, negativo,
nessas teorias pós-modernas que não reconhecem essa necessidade de aprofundar a crítica à estrutura da produção material, da vida material, na qual nós todos estamos envolvidos no nosso cotidiano, e por isso mesmo nós não nos damos conta de que nós somos absorvidos, submetidos, subordinados, subjugados à estrutura do capital. Né? E que o discurso, embora se pretenda um discurso da diferença, ele termina sendo cooptado facilmente pelas políticas, né? Que empreende as classes dominantes através das suas representações ideológicas, seja das universidades, com o que nós chamamos aqui, concordo contigo, de academicismo, que não chega, como você diz muito bem, às classes trabalhadoras, seja entre os grupos de intelectuais, né, que se querem intelectuais e se distanciam, né, de forma equivocada do trabalho manual, né, e dessa ideologização toda que passa por essa separação entre o trabalho material e o trabalho intelectual. Então, esse curso aqui, ou este curso aqui, melhor dizendo, este curso é um curso que vai tentar nos trazer exatamente para cá. Para onde? Para a base material dessa nossa sociedade. Mostrar que nós vivemos em uma sociedade que tem uma estrutura material que implica uma superestrutura jurídica e política. E nós precisamos entender qual é a correlação, né, a reciprocidade que há nessa sociabilidade, que implica nessa reciprocidade entre a sua base material e a sua superestrutura jurídica política. Eu acho que foi muito, muito boa a sua intervenção nisso. É esse o caminho que nós pretendemos seguir aqui. Obrigado. Quem mesmo? Eu que agradeço, professor. Bom, mais alguém? Boa tarde, professor. Prazer conhecê-lo. Aqui é o Cícero. Oba, Cícero. Eu falo de Porto Velho, Rondônia. Ótimo. Graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Rondônia. Muito bom. O curso é de grande relevância, né, para os nossos dias atuais, porque Marx traz à luz, né, muitas clarezas sobre a questão social, né, que hoje nós estamos vivendo. Apesar de ser uns textos escritos há século XIX, por aí, traz muita complexidade para a gente entender o dia a dia de hoje também, que são muito complexos também na questão da política, né, a política social, né? É isso, professor. Perfeitamente. Antônia Lenilma, prazer. Pois não, querida? Pois não. Boa tarde. Seu microfone está fechado ou não? Não. Está sem som, querida. O seu microfone está fechado, não? Enquanto ela resolve, passamos para mais alguém, ou passemos para mais alguém que queira comunicar. Opa, boa tarde, meu nome é Bruno. Bruno, boa tarde, Bruno. Eu sou formado em Filosofia pela Federal de Ouro Preto, sabe, aqui de Minas Gerais. Que ótimo. E eu acho que o curso, sim, vai ser muito interessante para mim, porque eu estou naquele processo agora que eu formei, de preparar uma redação de pré-projeto, né, de pesquisa para o mestrado. Ótimo. E, assim, eu venho estudando Marx há um tempo, eu venho me interessando bastante, principalmente a partir das novas leituras, sabe? Comecei a ter contato com elas, e comecei a ter contato com o Paul Stone, e eu venho me interessando por essa forma de dominação abstrata que esse fetiche da mercadoria causa
das relações da sociabilidade capitalista, sabe? E, assim, vai ser muito bom conhecer o Marx, mais porque, assim, eu vejo que o Paul tem um conhecimento muito profundo do Marx, assim, e, assim, eu preciso, com certeza, ler mais o Marx, sabe? Muito mais. E esse curso pode me ajudar bastante, porque, como eu disse, eu tenho estudado há pouco tempo, não tive tempo de ler esse tanto de obras. O Marx é um autor muito prolixo. Sim. Você tem lido o Postone, né? Vem me interessando pela obra dele, eu tive um contato, assim, principalmente pelo professor Amaro Fleck, sabe? Ele tem um curso muito bom no YouTube. Sim. Aí acabei tendo contato, comecei a me interessar pelo livro Trabalho, Tempo e Dominação Social. Como é o nome do professor? Amaro Fleck. Ok. Muito bom. A gente vai dialogar, né? Vamos discutir, nós todos, certo? Muito bom, Bruno. Vamos para frente, vamos para frente. Vamos fazer esse mestrado. Né? Sim, vamos passar aí na seleção. Lenilma, agora consegue, querida? Por favor. Antônia Lenilma. Mais alguém? Lenilma não conseguiu. O André? Quer falar, André? Professor Bosco, boa tarde a todo mundo. Sou o professor André Silva, falo aqui da cidade de Horizonte. Também sou graduado na UES, aqui no Ceará. Fiz o mestrado na UFC, estou na luta aí pelo doutorado em filosofia também estou no processo de escrita do projeto. Mas o meu objetivo, já tinha falado anteriormente com o senhor, que é justamente a gente poder se deleitar, né, poder aprender mais sobre Marx. Eu acredito que é um curso bastante valoroso, que eu acredito que a gente vai aproveitar bastante. E estou aqui para aprender também e contribuir de alguma forma. Certo. Ok, André. A gente mantém contato, viu? Temos aqui o seu e-mail, mantemos contato, né? E Horizonte. Muito bom. Você também pode nos relatar suas experiências como professor, não é isso? Muito importante para todos nós aqui. Por hoje é suficiente para a gente não adianta entrar na teoria agora, né? Fica contraproducente, né? Foi só mesmo um momento de apresentação do curso, como eu disse, um episódio de introdução ao curso, que é esse primeiro contato, saber quais são os interesses, eu apresentar o plano de curso, me apresentar também como pessoa, né? A lista de presença está aí, por favor, assinem isso aí, certo? É importante que seja assim. E eu espero que esse curso, de fato, venha a trazer respostas, né, às inquietações de todos. E, por favor, não deixem de vir, de comparecer. Pois não, Marcelo? Pode falar, Marcelo Rocha. Marcelo? Não deu certo para a Lenilma, mas não está dando certo para o Marcelo, não sei. Bom, mas não esqueçam de assinar a lista, não deixem de ler os textos que eu indiquei para leitura, que na próxima aula já vem a pegada mesma na teoria. Tá, terminou esse primeiro contato, aí vamos direcionar para o estudo em si, tá certo? Aprofundar na teoria. Bom, eu quero reiterar, né? Por favor, a lista deve ser disponibilizada, Carla, não sei, as pessoas assinarem, por favor. Por favor. E o meu querido Diogo poderia encerrar as suas considerações. Eu quero só dizer da satisfação, da felicidade de ter vocês aqui e ter notado que estão todos interessados. Vamos à frente, vamos fazer esse curso, vamos ganhar com isso, vamos aproveitar com isso, vamos crescer em consciência com isso e crescer em conhecimentos também. Contem comigo. E até a próxima aula. Será no dia 19. Por favor, não esqueçam, anotem na agenda, dia 19, 14h30, o curso de extensão e pensamento de Marx.
Muito obrigado. Diogo, por favor, encerre aqui esse momento. Obrigado, professor. Então, a gente encerra, né, esse momento inicial. Com certeza, quero só enfatizar as palavras do professor, e com certeza foi um momento de muito aprendizado já inicialmente, né, professor? A gente já deu os primeiros passos, né, para continuar nessa obra que é tão difícil, às vezes, de ser compreendida sozinha, mas eu tenho certeza que em grupo, e principalmente com o auxílio do professor, a gente vai conseguir. Né? Agradeço também a presença de cada um que está aqui. Lembrar também que essa aula estará disponível no YouTube na semana que vem. Sim. Né? Estará disponível. Mais uma vez, reitero aí que a gente tem o nosso Instagram. No grupo do WhatsApp, vocês terão acesso ao número do professor, ao meu número também. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, para, né, fazer comentários, até mesmo perguntas para próximas lives, né, professor? A gente pode deixar anotado já para responder no próximo momento. Exatamente. Então, assim... Já começa respondendo. Isso, o nosso objetivo é sempre estar melhorando, aprimorando, contribuindo também para que todos os que estão aqui presentes possam aprender cada vez mais. E a gente vai debatendo junto. Acho que o projeto é, acima de tudo, uma construção, né, professor? Então, assim... Obrigado. Estejamos juntos. Isso. Muitíssimo obrigado pela presença. Daqui a 2 semanas estaremos juntos novamente para mais uma live. Obrigado. E é isso. Até uma próxima. Até lá, então. Até lá. Grande abraço. Tchau, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Muito obrigado. Até.